Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bom? Você está me ouvindo bem aqui? Estou te ouvindo, sim. O cenário, como você diz, é diferente. Estou aqui em São Paulo. Então, Legal. fazer os testes prévios. Como é que tá? Tudo tá ótimo, tá ótimo. Paulo, eu tenho alguns temas para tratar contigo, sobretudo, olha, eu quero tratar contigo da entrevista do Haddad, que teve altíssimo impacto e repercussão imediata, né, numa reunião do presidente Lula com a banqueirada, e Haddad, né, com a banqueirada. Depois quero tratar de um tema que é a questão tributária, e, finalmente, eu quero tratar um tema que é o tema das relações trabalhistas, das relações de trabalho e das relações do Estado com o trabalho e, particularmente, com o setor da energia. Vou trazer duas revelações surpreendentes aqui para você avaliar. Então, vamos começar pelo Haddad. A entrevista do Haddad pegou todo mundo de surpresa, não pelo que ele disse, mas por ele ter escancarado pela primeira vez aquilo que ele já dizia nos bastidores, várias coisas que ele negava que a Fazenda estivesse preparando e que ele acabou, né, abrindo nessa entrevista a Mônica Bergamo 2 dias atrás, na véspera da reunião dele e do presidente Lula com os banqueiros. Então, nesta entrevista, ele disse que confessou, né, que vai para cima do BPC, né, que para garantir o arcabouço fiscal, que pela primeira vez ele chamou de teto de gastos, efetivamente, o que é aquilo que é, apesar dele ficar irritado e o pessoal dele brigar com a gente, quando a gente chamava de novo teto de gastos, ele dessa vez chamou de teto de gastos e disse que vai para cima do BPC, vai para cima do reajuste do salário mínimo acima da inflação, vai acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação. É claro que tudo isso vai se o presidente Lula canetar, né? Chancelar. Mas, apesar do presidente Lula, antes da reunião dos banqueiros, ter feito a defesa dos pisos constitucionais da saúde e da educação, na reunião com banqueiros, a porta fechada, não foi o que aconteceu, né? O presidente Lula deu total apoio para o Haddad na reunião com os banqueiros para fazer esse novo, esse aperto ainda maior no arcabouço fiscal. A entrevista tem algo muito interessante, né, que eu falei aqui do ponto de vista da nossa língua pátria e da gramática, muito interessante, que é essa afirmação dele. Ele diz assim: digo a Lula, o senhor colocou o pobre no orçamento, ninguém está pedindo para tirar, mas, conjunção adversativa, há questões estruturais que precisam ser resolvidas. O que eu falei aqui, expliquei ontem, né, que uma conjunção adversativa, ela praticamente anula o que veio antes e ela afirma o que vem depois. Esse é o objetivo de uma conjunção adversativa, e a palavra mas é a mãe de todas as conjunções adversativas. Então, ou seja, o senhor colocou o pobre no orçamento, mas tem questões estruturais que precisam ser resolvidas e nós vamos tirar o pobre do orçamento. Em outras palavras, foi o que disse o ministro Fernando Haddad. E depois, né, a nata da banqueirada, no dia seguinte, foi para a reunião com ele e o presidente Lula e deu total apoio ao ministro Haddad, que já sabia, estava tudo combinado, Paulo. Na véspera da reunião, eu disse aqui, lá no Ministério da Fazenda, estão dizendo que um dos pontos principais da pauta vai ser o apoio desse grupo de banqueiros à política do Haddad. Então, queria um balanço seu sobre esta semana, desse ponto de vista. Bom, primeiro eu queria anunciar a todo mundo aqui que quando eu tiver um programa aí na TV Fórum sobre língua portuguesa, eu vou convidar o Mauro para explicar essas questões da gramática com todo o didatismo e conhecimento que ele tem. Mas vamos lá, falando sério. Olha, Mauro, eu fiquei muito preocupado, né, com a entrevista do Haddad, entende? Quer dizer, por mais, como você mesmo disse, que a gente está falando disso há muito tempo, que a gente está alertando, etc., né, quer dizer, você e eu somos muito criticados porque, vocês estão trabalhando com hipóteses, né, vocês estão chamando o Haddad de neoliberal, vocês estão fazendo o jogo da direita porque não pode desgastar o governo, aquela coisa toda, porque a correlação de forças não permite, enfim, um discurso que a gente está ouvindo há muito tempo. Agora, com essa entrevista para Mônica Bergamo, quer dizer, o Haddad, ele tirou
qualquer resquício de fantasia que poderia existir, né, quer dizer, de uma condução da política econômica do governo com um viés de desenvolvimentismo, de progressismo, enfim, o nome que a gente queira dar, para essa coisa um pouco mais ampla, mas que tem uma característica fundamental, que é ser contra a essência da política neoliberal, que fala, no caso específico da política fiscal, você percebe, em romper com a lógica do austericídio. Então, vamos lá, primeiro ponto, quer dizer, ele arranjou uma entrevistadora, né, a Mônica Bergamo, que tem uma passagem muito grande nas elites, etc., né, tem essa coisa da Folha de São Paulo, que não chega a ser ainda um Estadão da vida, né, com aquele ranço absolutamente conservador, procura ter um pouco de perfume, vamos dizer assim, mais progressista, mais moderno, vamos dizer, mas não tem nada disso, né? Quer dizer, e você veja que a Mônica Bergamo, ela fez única e exclusivamente a função de levantar as bolas para o Haddad cortar, né? E a gente acharia muito bom se fosse para acordar para fazer ponto, se fosse para fazer o time de vôlei ganhar, né, o time do Brasil, mas não foi nada disso. Entende? Quer dizer, ela levantou as bolas para o Haddad reafirmar aquilo que a gente dizia e aquilo que ele ainda não tinha dito com todas as clarezas. O Brasil precisa continuar o processo de reformas estrutural. Ele falou isso, né, está escrito na Folha. Na verdade, o que é? A gente está dando continuidade, infelizmente, Mauro, a um ciclo que vem desde 1990, começou com a eleição de Fernando Collor de Mello. 2 anos depois da votação da nova Constituinte, começou o processo de destruição das conquistas que ali estavam, das políticas sociais, etc. A gente teve, né, um breve governo de Collor, que liberalizou total, privatizou muito, depois teve o impeachment, depois teve 8 anos de Fernando Henrique, 2 mandatos em que se deu uma continuidade pesada com a política de liberalização, de privatização e de austeridade fiscal. Vamos lembrar, a lei de austeridade fiscal foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso, né? E depois a gente teve 2 mandatos de Lula, 1,5 de Dilma, em que essa questão, vamos dizer assim, da privatização não aprofundou tanto, mas a questão da contenção de gastos, em termos de políticas sociais, etc., foi continuada. Depois teve Temer e Bolsonaro, a gente já sabe o que acontecia, e havia toda uma expectativa que a volta de Lula para um 3º mandato seria recuperar, né, aquilo que foi a destruição do Estado nesses 6 anos de Temer e Bolsonaro, né, quer dizer, e voltar a buscar o sonho do desenvolvimentismo. Mas não, quer dizer, o Haddad rompe com tudo isso, qualquer expectativa que se possa ter, e ele reafirma, olha, nós precisamos ter reformas estruturais, ponto. O senhor colocou o pobre no orçamento? Legal, foi o que o Lula fez em 2003 a 2010, 2 mandatos, em que ele podia fazer isso, porque você tinha folga fiscal, o Brasil estava exportando bastante, etc. Então, tudo isso permitia dar as migalhas para os pobres, que era muito já, e continuar uma política de transferência de renda e patrimônio sob várias formas para o topo da pirâmide, a começar pelos juros extremamente elevados, essa coisa toda. Então, para fechar uma primeira avaliação, quer dizer, além de ter rasgado toda a fantasia e ter voltado um discurso para as classes dominantes, não é um discurso para o povo, o discurso do Haddad. Ele está dizendo, olha, tudo aquilo que ainda não conseguiu ter sido feito no ciclo de 2000 a 2023, 2000 a 22, vamos dizer mais corretamente, nós vamos fazer agora. Ninguém pediu para ele fazer isso, ninguém pediu para o Lula dar continuidade, a não ser a banqueirada, como você diz. Esses querem, mas a população não quer. Você percebe? Quer dizer, ele está avançando o sinal, oferecendo os seus serviços de bom mocismo para satisfazer os interesses do topo da nossa pirâmide e abandonando qualquer programa de reformas mais voltadas para o progresso, para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento.
Desculpa, é que eu fiquei muito chateado mesmo, não me controlo aqui. Aí, o Haddad, nesta entrevista para a Mônica Bergamo, não falou sobre o tema do seguro-desemprego e a multa de 40%, mas a equipe do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, no mesmo dia, informaram que, adicionalmente, além disso tudo, bom, a Simone Tebet deu mais uma daquelas entrevistas dela, dando cacetada, falando que o reajuste tem que ser estrutural, né? O corte no gasto tem que ser um programa estrutural. Eles estão aprontando, Simone e Haddad, entrar ou com uma PEC ou com um projeto de lei para que corte de gastos passe a ser lei no Brasil. Ou seja, qualquer governo daqui para frente precisaria aplicar a receita de austeridade neoliberal. É incrível, um governo que a gente imaginou que seria um governo de esquerda, de centro-esquerda, de centro, fazendo isso. Então, mas o que vazou, Paulo, é o seguinte, de que a gente vem num processo de restrições cada vez maiores, desde a reforma, ou deforma, como o saudoso Arthur Ribeiro preferia, trabalhista do Temer, de restrições ao salário-desemprego, ao seguro-desemprego, desculpa. Então, cada vez você tem, né, os desempregados têm mais dificuldade de acessar o seguro-desemprego. E agora a ideia deles é que o seguro-desemprego seja ainda mais restringido, seja ainda mais restrito, e mais, há duas ideias em curso. Uma é de acabar com a multa de 40% em caso de demissão sem justa causa, e essa multa seria transformada num imposto, ou seja, a multa não iria mais para o trabalhador, iria para os cofres do Haddad e da Simone Tebet, para ajudar no arcabouço fiscal, ou você teria o valor do seguro-desemprego que a pessoa vai receber será abatido da multa dos 40%, que aí também, de todo jeito, vai para os cofres do Haddad e da Simone Tebet. Ou seja, nada dessa coisa. Eles acham que seguro-desemprego e multa de 40% é um prêmio para o trabalhador, né? É um prêmio para o trabalhador. Então, estão querendo cortar. E aí, o que aconteceu? Teve uma reação das centrais sindicais, né? Haddad tem batata quente nas mãos. Batata quente é uma expressão que ele usou na entrevista com a Mônica Bergamo. Mas o povo está com a barriga vazia, diz líder sindical. Esse que está aí na foto, o Miguel Torres, que é o presidente da Força Sindical. Mas aí eu fui ler a reportagem, Paulo, fiquei chocado, não tinha me dado conta disso. Todas as centrais sindicais, com exceção de uma, assinaram notas com críticas ao projeto do governo. A única central que não assinou foi a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, vinculada ao PT e subordinada, aparentemente, ao governo Lula e ao Haddad. Fiquei realmente muito impactado com isso, Paulo, né? Essa coisa da submissão da CUT ao discurso neoliberal de Haddad, né? Então, Mauro, veja, vamos tentar ver, né, essa tragédia, né, que você está apresentando para a gente, né, de uma abordagem um pouco mais ampla, tá certo? Quer dizer, o que acontece? A gente tem dois fatores que estão na base da explicação desse movimento patrocinado pelo Haddad. Quer dizer, primeiro, é o que ele mesmo disse, que ele convenceu o Lula a apresentar um projeto de lei complementar estabelecendo um novo teto de gastos, né? Que é o novo arcabouço fiscal que está valendo e que impede, né, quer dizer, que você tenha o crescimento dos gastos, das despesas públicas, dos investimentos, no mesmo nível do crescimento das receitas, por exemplo, né? Quer dizer, os gastos sempre vão crescer só 70% do que crescer as receitas, né? Quer dizer, é claramente um estímulo à austeridade, à contenção de gastos e a dificultar, né, quer dizer, um formato necessário para o Estado no futuro e no presente, do ponto de vista de políticas sociais, e principalmente do ponto de vista da capacidade de investimento público, porque não é só a coisa de fechar a conta no mês de dezembro, né, é a questão de pensar o Brasil daqui a 5, 10, 15 anos, né, que está sendo jogada fora agora. O segundo aspecto, quer dizer, é essa fissura, essa obstinação do Haddad com a ideia de zerar o déficit primário, né? Quer dizer, então, aquela coisa de que zero, né, um número bonitinho, legalzinho, então eu vou zerar, né, receitas e despesas.
tirando sempre, por isso o adjetivo primário, qualquer incômodo que possa vir com os 870 bilhões que o governo gasta por ano com pagamento, com despesa de juros. Não. Isso é uma coisa séria, né? Contratos, não vamos mexer, isso não se mexe. Não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento. Então, com esses dois fatos, quer dizer, o arcabouço fiscal e a obsessão com zerar o déficit primário, o governo se prepara uma armadilha para si mesmo. Por quê? Porque você tem algumas despesas que insistem, entre aspas, em crescer acima de 70%. A saúde cresce porque a Constituição estabelece uma vinculação com o crescimento da receita. A saúde cresce também porque a Constituição estabelece uma relação direta com o valor da receita. O salário mínimo cresce porque o Lula, desde sempre, diz que vai pagar a inflação mais o crescimento do PIB ao longo dos últimos anos. Então, também cresce acima do crescimento da receita. Então, esse bolão, quer dizer, incomoda quem está querendo cortar. Porque a Constituição diz, ó, tem que subir. Na prática, o que acontece? Acontece o que está se vendo esse ano, por exemplo, e um pouco ano passado, que você acaba comprimindo todas as outras despesas, com exceção de saúde, educação e previdência, porque está ligado ao salário mínimo, né, que a Constituição garante. Então, aí vai embora recurso para reforma agrária, vai embora para recurso para investimento, vai embora recurso para segurança pública, para saneamento, para tudo. E eles percebem o quê? Uma hora essa coisa vai estourar, né? Porque 70% abaixo, outro crescendo, chega uma hora que não vai ter dinheiro para mais nada, a não ser saúde, educação e previdência, é o que a gente está anunciando há muito tempo. Você percebe? E agora, eles negavam desde o início. 2024 negando, né? Não, que isso é vocês que ficam fazendo a crítica irresponsável, não sei o quê, tem que fortalecer o governo. Lógico, a gente quer que o governo dê certo. Agora, a gente tem que apontar os limites do que seja dar certo. Você percebe? Quer dizer, então, para esse pessoal, e quando eu digo, infelizmente, esse pessoal, quer dizer, o Haddad está fazendo o jogo dos porta-vozes do financismo e dos donos dos bancos, com quem o Lula conversou, né, ontem no Palácio, anteontem, né, no Palácio. Por quê? Porque ele está defendendo exatamente isso, como você anunciou. Quer dizer, como o resto não dá para mexer, vamos desvincular saúde, vamos desvincular educação, vamos acabar com essa brincadeira, entre aspas, de dar reajuste real para o salário mínimo, e vamos ter que cortar na carne aonde puder. Por quê? Porque ele tinha um sonho, né, quer dizer, ou uma ilusão de que ele ia aumentar as receitas, lembra? Não, então a gente vai aumentar as receitas, aí realmente a despesa pode crescer, porque é igual, né, para zerar o déficit. Mas a gente se dizia, não ia conseguir aumentar a receita no volume necessário com essas propostas e pensando no Congresso. E a gente já dava algumas linhas. Falando do Fernando Henrique, quer dizer, ele aprovou em 99 a isenção de lucros e dividendos do ponto de vista de imposto de renda. Quer dizer, desde 2003 a 22 anos, 21 anos, né, quer dizer, que está aberta, foram 8 anos do Lula, 6 anos da Dilma, é simplesmente uma medida provisória, está revogada a isenção, acabou. Isso aumenta, né, bilionariamente a receita anual do governo. Nunca foi feito. Imposto sobre grandes fortunas, a mesma coisa, está previsto na Constituição. Nunca houve um projeto encaminhado, nem o debate é lançado. Quer dizer, então, o Fernando Haddad já propõe uma negociação em que ele oferece, a princípio, tudo que os banqueiros querem. Né? Quer dizer, o que está me surpreendendo é a postura passiva do presidente Lula nesse jogo. Tem muita gente que me diz, não, Paulo, você não conhece o Lula e tal, na hora de vamos ver, ele vai dizer que não é nada disso. Que tá... Eu quero ver. Porque ele já deu 2 sinalizações, Mauro, nos últimos dias, muito graves. Quer dizer, o Lula não se reúne com o movimento social, o Lula não se reúne com as centrais sindicais para discutir política econômica. Você percebe? Ele não se reúne com o Diese, ele não se reúne com os economistas desenvolvimentistas e progressistas. Ele deu 2 encontros. Primeiro,
Ele, em Nova York, quer dizer, o suprassumo do financismo internacional, foi receber as agências de rating, essas agências que forjam, né, um bem-estar, entre aspas, né, dos títulos podres, etc., para favorecer, né, o parasitismo financista. Para quê? Para dar apoio à política de ajuste do Haddad. E também já pensando no Galípolo, né, que provavelmente vai virar o presidente do Banco Central a partir de janeiro, já foi aprovado pelo Senado. Agora ele volta para o Brasil e recebe o suprassumo dos bancos, os donos dos bancos e o presidente da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Você percebe, supostamente também, né, para dar apoio ao Haddad, ao astericídio e aquilo que eventualmente o Galípolo vem a fazer a partir de janeiro, que pelo que ele vem falando, pela sabatina que ele realizou no Senado, é o mais do mesmo do que o Roberto Campos Neto estava fazendo até então. Então, o que o Lula está pensando como estratégia? Quer dizer, ele quer realmente dar carta branca para que essas tais das reformas estruturais sejam implementadas com a sua assinatura de projetos, seja de projetos de alterar a Constituição ou projeto de lei, mas que é para retirar direitos sociais. Isso é uma loucura, Mauro. Não, chocante. Olha, sobre isso, deixa eu colocar alguns comentários aqui. O Antônio Cajuela, eu quero continuar nesse tema tributário aí, um pouquinho mais. O Antônio Cajuela diz assim: o ministro deu uma machadada na classe trabalhadora e foi para um happy hour com seus amigos da Faria Lima. O Rogério Carnais diz: e tem gente que fala que nossas críticas a essas medidas liberais do governo vão trazer a extrema-direita de volta. Então, não podemos criticar esses absurdos. A Márcia Castro diz: não me espanta o papel da CUT. Essa é uma questão. A CUT precisa vir a público, né? Para explicar por que não protestou. Né? Aqui tem uma outra, mais gente falando, deixa-me ver. Onde está? Bom, acho que é isso aí. Basicamente, algumas das manifestações. Sim, não, tem o Wagner Margarida. Bom dia, Mauro. Tem trabalhador que cai no discurso da elite, de que seguro-desemprego e multa da FGTS deixa o trabalhador preguiçoso, né? Deixa o trabalhador não passar fome. Queria voltar nessa questão tributária. Porque é o seguinte, Paulo, os números são espantosos. Você falou, Fernando Henrique decretou lá atrás que lucros e dividendos, quando você retira da empresa e põe no seu bolso, se você é empresário, não tem imposto nenhum, zero imposto. Né? E o que você disse, isso é algo que pode ser derrubado com uma mera medida provisória. Aí veio Lula 1, não derrubou. Lula 2, não derrubou. Dilma 1, não derrubou. Dilma 2, não derrubou. Lula 3, não derrubou até agora. A expectativa é de que já esteja chegando a 1 trilhão, isso mesmo, gente, 1 trilhão de reais, o que o que vai embolsado em lucros e dividendos, sem pagar qualquer imposto de renda. Paulo, e aí esses lucros e dividendos, inclusive uma parte enviada para fora, né? Segundo um levantamento feito pela da Receita Federal, 205 bilhões foram para o exterior, também sem pagar qualquer imposto de renda. Livre. Paulo, se eu não estou enganado, sem reforma nenhuma, o topo da tabela do imposto de renda é 27,5%, não é isso? Ou seja, eu estava fazendo essa conta de padaria, vai lá, faz aí. Não, é isso que eu queria dizer. Quanto daria 27,5% de imposto sobre este 1 trilhão de lucros e dividendos que os empresários brasileiros embolsam sem pagar um tostão? 275 bilhões que dá, sobra e abre o sorriso de qualquer ajuste fiscal de austeridade do Fernando Haddad, entendeu? Resolveria todo o problema. Bota isso aí, acabou. E não é, não, porque isso aí é o comunismo. Não é nada disso. O Brasil, até 99, sempre teve isso. Fernando Henrique fez uma bondade, né? Quer dizer, todo mundo agradeceu,
né? Na época se dizia que era para ser temporário, mas no Brasil, quando é benesses para as classes dominantes, o temporário, né, ganha termos de eternidade, e agora está assim. Quer dizer, então, o que acontece? O trabalhador que recebe 5, 6, 7 mil reais por mês, ele paga imposto de renda na fonte, não tem discussão. Crava, né, a folha de salários, o olerite, como a gente dizia, e vai para o Tesouro Nacional, não discute. O milionário, né, e vamos dizer, tem muita gente de classe média alta nisso, né, quer dizer, com essa lei, né, da isenção, muita gente deixou de ser contratado como CLT com salários mais altos, né, ou porque a pessoa queria, ou porque as empresas obrigavam. Então, você tem advogados, você tem médicos, jornalistas, profissionais liberais, que estão nesse negócio. Quer dizer, a pessoa tem aquilo que se chama MEI, né, uma microempresa, né, porque ele é um microempreendedor, tem um salário razoável, né, só que a forma desse salário não é carteira assinada. Ele tem uma empresa, a empresa registra contabilmente lucro, ele se apropria desse lucro e não paga um centavo de imposto de renda. Aí você tem os verdadeiros bilionários, né, quer dizer, o top do top, que recebem, ou porque são acionistas de empresas ou donos de empresas, no final do exercício a empresa realiza um lucro contábil bilionário, ele embolsa tudo isso e não paga um centavo de imposto de renda. Quer dizer, a gente está pedindo simplesmente isonomia de tratamento, que na verdade devia ser muito mais justo, que é o quê? O que a gente chama de aumentar as alíquotas do topo. Porque não tem sentido, essa alíquota máxima, você levantou para todo mundo aqui, o máximo é 27,5% do ganho. Esse 27,5% atinge tanto a pessoa que recebe 6, 7 mil reais por mês, quanto o cara que recebe 500 mil reais por mês. Isso é um absurdo. Quer dizer, você tinha que ter, como países da Europa, mesmo os Estados Unidos, que a tabela é progressiva. Na Europa tem lugares que chega a 50%. E que é esse o conserto com C social. Quer dizer, quem tem mais contribui para o conjunto da sociedade poder receber do Estado serviços públicos, simples assim. A questão da herança é a mesma coisa, o pessoal gosta de encher a boca para falar de empreendedorismo, né? Esses filhos de bilionários ali, qual é o empreendedorismo que o cara tem, né, para sair com Porsche, inclusive assassinando gente nas ruas, etc. Ele não fez nada da vida, ele herdou. E nesses outros países, como eu te disse, quer dizer, herança não é empreendedorismo. Herança, ela é gravada com uma alíquota de imposto de renda elevada, também como uma medida de justiça social, de justiça tributária. Agora, o nosso foco é penalizar o trabalhador, né? Quer dizer, é acabar com o FGTS, é acabar com o BPC. Você percebe? Quer dizer, aí vai da fantasia e da inventividade dos tecnocratas que estão incumbidos de uma missão: arranje dinheiro e corte despesa. O cara olha a planilha do Estado brasileiro e vê, o que tem mais que cortar, porque é o que mais pesa, é previdência. Então vamos arranjar, né, dar asas à imaginação para reduzir direitos e diminuir despesas. Para quê? Para atingir essa imbecilidade, desculpa, eu estou realmente muito bravo, desse déficit primário zerado, entende? Não tem sentido. Paulo, é um escândalo, é um escárnio. A alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. No país que é a meca do capitalismo, que é os Estados Unidos, é 37%. Está tudo comunista lá, né? O 37%. Trump tem razão. Você vai aqui no Chile, do Boric, 35,5% a alíquota máxima. Aí você vai para a Itália, agora governado pela extrema-direita, é 43%. Você vai para a União Europeia, a alíquota máxima, média, né, dos países da União Europeia, 37,9%. Você vai na Finlândia, é 57,3%. Vai para a França, é 45%. Ou seja, a gente poderia ter em cima desse 1 trilhão, 400 bilhões. Você resolvia qualquer coisa do Estado brasileiro, mas eles não contribuem, só quem paga imposto. Aí fica aquela coisa, aí o Haddad vai lá e fala para o Lula o seguinte: olha, o senhor disse que ia colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, mas tem que fazer ajustes estruturais e não vai dar.
né? Nós vamos continuar com o pobre fora do orçamento e nós vamos continuar com o rico fora do imposto de renda. Por quê? Porque essa reforma tributária, é importante dizer, eu digo aqui o que aconteceu no Brasil, o presidente Lula, o Haddad, o Lira, o Pacheco, a revolução no Brasil, aquilo não foi reforma tributária, foi uma modernização tributária, importante, mas uma modernização. Reforma tributária é quando você altera quem está pagando, né, as contribuições de cada setor da sociedade para sustentar o Estado. E não teve alteração nenhuma, zero alteração. Então, aí o Haddad falou, essa foi a promessa de campanha do presidente Lula. O Haddad falou, não, 2023 não dá. A prioridade é fazer essa modernização tributária. Fica para 2024. Aí agora, semana passada, ele falou, não vai dar tempo. Eu preciso cuidar de cortar os gastos dos mais pobres. A reforma tributária do imposto sobre os milionários, qualquer reforma tributária que impacte sobre o ganho dos milionários, fica para 2025. Alguém duvida o que vai acontecer em 2025? Qual vai ser a conversa em 2025? Não, fica em 2026. Aí 2026 é campanha eleitoral, né? Aí não sei. Né? Talvez até venha em 2026, porque ele está em campanha eleitoral, né? Mas vamos ver. Mas aí o problema é que se fizer isso na campanha eleitoral, né, como é que fica a grana para as campanhas, né? 2026. Ô, Mauro, deixa eu dar mais uma solução, né, para quando o Lula receber as centrais sindicais ou os economistas progressistas que eu tenho falado. Quer dizer, você já arranjou, né, ou 275 bilhões com a alíquota atual, se aumentar, pode subir, né, para 400 bilhões ano, né, desse 1 trilhão de isenção. Agora, tem uma outra conta, Mauro, que ajuda também, quer dizer, eu já conversei aqui, a gente paga todo ano, né, e esse ano é capaz de chegar também em 1 trilhão, dependendo de como evoluir, né, a questão da Selic, a título de juros da dívida pública, né, quer dizer, é o que você fala, é um orçamento paralelo, né, e sobre ele não existe controle, não existe limite, nem discussão, né, porque é o Banco Central e o Tesouro que pagam diretamente. Quer saber uma coisa? Bota um imposto sobre operações financeiras que existe aí, né? Não precisa criar nada. E diz, olha, sobre o pagamento de juros que o Tesouro faz sobre os títulos da dívida pública, para quem é detentor de títulos do Tesouro, vai inserir uma alíquota de X% a título de IOF e de imposto de renda. Você tem mais 300 bilhões aí, sim, no mínimo, para entrar no cofre do Tesouro. E é um dinheiro absolutamente justo do ponto de vista da justiça tributária e social, porque quem mama nas tetas do financiamento da dívida pública, quer dizer, é alguém que não está contribuindo em nada para a economia real, para o emprego, para o nada. Ele vive no parasitismo financista, ponto. Então o governo, é normal, o Estado brasileiro diz, olha, está precisando de dinheiro para os pobres, então quem é rico ou quem está contribuindo para uma perspectiva que não é produtiva, que é simplesmente financista, vai dar sua contribuição, que até hoje nunca deu, entende? É uma loucura. Em outras palavras, tem caminho, porque o pessoal diz assim, só critica, não dá solução. Está aqui 2 soluções. Né? Com 2 caminhos de solução, que o Paulo Clias apontou aqui, o governo teria como arrecadar aproximadamente, não, mais do que R$500 bilhão. R$500 bilhão. Né? Então, é uma loucura. E aí tem esse outro política, né? Quer dizer, eu acho que para mim o ponto é esse, quer dizer, não é uma questão econômica, não é uma questão técnica. Se acontecer de ter déficit fiscal, tá certo, primário, esse ano que vem, não é o problema, quer dizer, o Brasil não vai perder ponto, a economia não vai entrar no anticlímax, né, da catástrofe, não. Vai acontecer de 1 ano a mais, como aconteceram na última década, todo ano, menos 22, a gente teve déficit, assim como os Estados Unidos teve déficit e vai ter esse ano, a União Europeia também, faz parte da mecânica, da dinâmica do capitalismo contemporâneo. Agora, essa fissura de querer, não, nós somos os bonzinhos e nós vamos zerar, isso é uma loucura. E é essa obstinação que está nos sacrificando. Porque se não tivesse, por exemplo, você deve ter visto, está correndo um abaixo-assinado aí de economistas, progressistas, etc., dizendo, olha, Lula, retire essa vincular, você já está na minha frente,
retire essa vinculação que é de natureza recessiva, de austeridade, que é uma meta de inflação que todo mundo sabe que é irrealizável. Era Só o que para eu ia te explicar para perguntar quem agora. está nos assistindo. O que acontece? Quer dizer, o Conselho Monetário Nacional, pela nossa institucionalidade jurídica, ele é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Então, mesmo na época do Roberto Campos, que a gente ainda está, né, o governo tem maioria, Fazenda e Planejamento, 2-1. 2-1. Então, tem uma série de atribuições do Conselho Monetário, dentre elas é estabelecer a meta da inflação, porque a gente está nesse regime de metas de inflação. Para quê? Para que o Banco Central decida, né, nessa lógica conservadora, não vamos discutir, qual é a taxa de juros necessária para que a inflação não passe do centro e da banda superior e da banda inferior. Então, agora oficialmente é 3, mas pode chegar a 4,5 ou para baixo 1,5. Então, o que está se dizendo? Olha, essa meta de 3 é irreal, o Brasil vai passar de 4, com certeza, e esse é o argumento que os conservadores ortodoxos usam na reunião do Copom, e de fora do Copom, pressionando, fazendo lobby no Copom, para aumentar a Selic. Olha, passou da inflação de 3, um absurdo. Se fosse 2, seria pior ainda. Se a meta de inflação formal fosse 10, não tinha problema nenhum, porque está abaixo da meta. Sim. Então, essa carta aberta dizendo, ó, muda de 3 para 4. Não é nada de estrondoso, nada. É uma coisa sutil. O 4 a gente já está, não está penalizando, né? Enfim. E isso permite, quer dizer, ao Banco Central, se houver vontade política, ao Copom, reduzir a Selic de forma substantiva. Entende? Agora, isso não foi feito até agora, né? Quase 2 anos do segundo mandato. Eu espero que, pelo menos, essa medida, quer dizer, essas coisas são paliativas, a gente sabe, né, Mauro? Mas dá alguma folga, né? Aí não precisa passar essa vergonha de querer acabar com o seguro-desemprego, acabar com o benefício de prestação continuada voltado para pessoas com deficiência, Mauro, para pessoas idosas que nunca contribuíram na vida para a Previdência Social e tem, imagina o absurdo, o benefício, né, de um salário mínimo mensal que está quebrando o Tesouro Nacional. Isso é uma loucura, entende? Paulo, está um maior escândalo na mídia conservadora, entre os banqueiros e lá no Ministério da Fazenda, porque o Brasil fechou o primeiro semestre com um déficit primário de 68 bilhões. Ministro Haddad, cobra imposto de lucros e dividendos? Só o imposto de lucros e dividendos pode chegar, com a alíquota atual, hein, sem aumentar a alíquota, pode chegar a 5 vezes. 275, 5 vezes. 5 vezes. Se aumentar a alíquota, pode chegar a 10 vezes só o imposto. Ou seja, Haddad, vamos numa boa? Quer zerar o déficit? Cobra dos ricos. Aí zera o déficit. Não tem problema nenhum, vai ter dinheiro sobrando. O problema é que você quer zerar o déficit cortando de quem já não tem nada no país, né? Essa é a questão. Então, esse é um drama. E é importante dizer, esta carta, que foi divulgada na Folha de São Paulo pelos economistas progressistas, para que o Conselho Monetário Nacional, que podia ter feito isso em março do ano passado, gente. A gente falou isso em março. Do ano passado, né, Paulo? Lembra? Lembro. Em abril do ano passado, você falou aqui, ó, mês passado, né? Antes, em fevereiro, você já avisou, ó, vai ter reunião do Conselho Monetário Nacional, Tebet, Haddad e Roberto Campos. 2-1, em tese. Aumenta a meta para 4, 4,5. Não aumentaram, passou o ano, não aumentou, passou esse. Agora tem uma carta de economistas progressistas, né, que, na verdade, então vocês imaginam o cenário que a gente tem no país hoje. Os economistas progressistas, em vez de sentarem numa reunião com a Tebet e o Haddad e colocar a questão para ele resolver na reunião, precisa publicar uma carta na Folha de São Paulo para tentar ser ouvidos. E não é que assim, não está o Paulo Clias lá, não é economista progressista, não estão falando de economistas progressistas, assim, radicais de esquerda. Gente, é o Beluso, que é um progressista
Já foi bem mais progressista no passado. É um cara que apoia o governo. É o padrinho do Galípolo. É Carmen Feijó, Demian Foca, Fernando Ferrari Filho, Gilberto Tadeu Lima, Leda Paulani, gente que apoia o Haddad, né? Tem apoiado, bom, pelo menos tem apoiado o Haddad. Lena Lavinas, Luiz Paulo, Luiz Fernando de Paula, Nelson Marconi. Não é nenhum dos economistas da nova geração, não é, né? Nem os economistas que, de fato, estão mais à esquerda, são menos ortodoxos. Então, essa é a turma que precisa de carta na folha para tentar convencer. Sabe o que vai acontecer, Paulo? Eu já adianto aqui. Não vai ter mudança na meta. Não vai ter mudança na meta. Eles não vão mudar a meta. E nós vamos continuar nesse desespero. Eu só queria encerrar, então, sua participação colocando uma ponderação agora que diz respeito a este cenário da afirmação que o governo e uma parte expressiva da direção do PT diz que é o seguinte: não dá para fazer nada porque a correlação de forças não permite, né? Então, a gente só faz o que a correlação de forças permite. Aí, como a correlação de forças é maioria da direita com a extrema-direita, a gente faz o que a direita e a extrema-direita deixa fazer, né? Aí, depois, chega a eleição, a direita e a extrema-direita ganham a eleição, o pessoal se surpreende. Nossa, por que a extrema-direita e a direita ganham a eleição? Claro, né? Óbvio. Mas não é assim em outros países. Então, ontem, o México aprovou no Senado uma reforma para devolver o setor energético do país para o controle do Estado. Ou seja, retroceder no processo de privatização que foi feito antes do governo López Obrador. E que ele passou o governo dele inteiro batalhando para reverter. E aí, finalmente, ontem o Senado mexicano aprovou a devolução. Vai ter iniciativa privada? Vai ter, mas eles não vão mais poder ter monopólios, eles não vão mais controlar a distribuição da energia. Aí logo o pessoal já pula e diz: não, mas aqui no Brasil não dá. O Lula prometeu na campanha, mas a maioria do Congresso não deixa. Porque eles têm maioria, porque é a direita, etc. Pois é. Na Colômbia, onde o governo Petro teve maioria na Câmara, mas botou para fora a direita do seu governo, quando a direita se opôs à reforma no sistema de saúde da Colômbia, onde ele, portanto, hoje tem minoria na Câmara dos Deputados, ou Câmara de Representantes, conseguiu aprovar uma reforma trabalhista. Eles perderam na questão do campo, dos trabalhadores agrícolas, não conseguiram avançar na regulamentação das relações de trabalho no campo na Colômbia, mas aumentaram a remuneração para horas de trabalho noturno, que no governo anterior, né, no governo da direita, tinha sido super reduzida. Eles garantiram o pagamento de 100% extra para trabalho em dias de feriados e domingos, aumentou a licença paternidade, ampliou as licenças para mulheres com ciclos menstruais incapacitantes, criou um contrato de trabalho para aprendizes do SENA, algo equivalente ao SENAI, regulou o trabalho em plataformas digitais, mas uma regulação a favor dos trabalhadores, não como essa reforma proposta pelo Ministério do Trabalho do governo Lula aqui, que é uma reforma contra os trabalhadores de aplicativos aqui no Brasil, numa Câmara de Deputados em que ele tem minoria. Numa Câmara de Deputados em que ele tem minoria. O Senado vai aprovar? Não sei, né? Vai aprovar? Não sei. Mas, como você falou, o tema não é econômico propriamente, né? Não é de planilha, é um tema político, né? Há outros caminhos diferentes dos caminhos do Brasil. Então, com certeza, Mauro. Quer dizer, essa questão da correlação de forças, quer dizer, é óbvio que isso foge um pouco, né, a minha área de competência, vamos dizer assim, que é uma coisa mais, né, das contas, dos números, etc. Mas, do ponto de vista da avaliação política, entendeu? Quer dizer, eu acho que é importante a gente ter em conta o seguinte, quer dizer, existe
apesar de toda a dificuldade, a gente sabe realmente, quer dizer, as forças conservadoras, a extrema-direita, né, eles avançaram na composição atual da Câmara e do Senado, tá certo? Agora, a pior forma, do meu ponto de vista, para lidar com isso, quer dizer, é você entrar em qualquer tipo de processo de negociação recuado e já fazendo a proposta do seu adversário, que está do outro lado da mesa. Veja, o presidente Lula conseguiu aprovar o nome do Galípolo no Senado, por exemplo. Entende? Quer dizer, então, o fato de você ter uma minoria conservadora, desculpa, uma maioria conservadora no Senado, não impediu que uma questão que é estratégica para a sobrevivência política do governo Lula fosse aprovado. Né? Quer dizer, porque se a direita e os conservadores quisessem, fazer tábula rasa, eles não aprovavam nem o Galípolo. Né? Ou uma outra forma de interpretar, quer dizer, o Galípolo pode ter tido um bom desempenho, etc., foi aprovado, agora ele tem um mandato. Quer dizer, ele pode muito bem ser chamado pelo presidente para conversar, porque ele só chegou à presidência do Senado por obra e vontade do Lula, do Haddad, e também de pessoas, como você lembrou, o professor Beluso, que agora está percebendo que tem que mudar, tá certo, para a política econômica dos 4 anos no total darem certo, e ele pode mudar. Né? Quer dizer, ter um outro comportamento, por exemplo, do ponto de vista do Copom, reduzir significativamente a Selic, essa coisa toda. O governo não vai acabar por isso. No caso de outras negociações envolvendo outros assuntos na Câmara e no Senado, a mesma coisa. Né? Quer dizer, o governo não precisa começar o jogo fazendo uma entrevista com a Mônica Bergamo na véspera para dizer, olha, não se preocupem que nós vamos fazer tudo o que vocês querem. Não! Tem uma coisa que se chama disputa política quando você analisa a questão da correlação de forças. E é verdade, quer dizer, o governo não está com uma maioria para passar o que quiser na Câmara e no Senado. Isso todo mundo sabe, ninguém tem ilusão, não quer vender, né, nenhuma ilusão para ninguém. Agora, tem uma coisa que se chama luta política e tem uma coisa que se chama pressão da sociedade organizada. Então, mas para isso você precisa ter mudança significativa. Você lembrou a CUT, por exemplo, uma central sindical ligada, né, a sindicatos que historicamente foram sempre combativos, etc., né, alinhada com o PT, etc. Ela se cala sobre um assunto que é fundamental, que é o risco que está colocado sobre o seguro-desemprego. Quer dizer, então precisa reverter esse medo, né, de que, olha, não, eu criticar propostas de política econômica do Haddad, ou eu apresentar propostas mais ousadas do ponto de vista de política econômica, isso é um pecado, isso eu estou fazendo o jogo da direita. Não, você está trazendo um debate na sociedade que, eventualmente, pode ajudar o governo nessa questão da correlação de forças. Como você diz, você desnuda que medidas que são ditas como irresponsáveis, populistas, não sei o quê, na verdade, são medidas de restabelecer justiça social, de restabelecer justiça tributária. E vamos acabar com esse medo, esse fantasma que o próprio Haddad alimenta de uma catástrofe, de um apocalipse, se o governo não cumprir a ideia de zerar o déficit. Tira esse discurso, não tem problema, reconhece, olha, estamos num momento de dificuldade, as receitas não foram possíveis de serem elevadas, então a gente vai apresentar em 2025 um déficit, a gente vai apresentar em 2026 um déficit. Qual é o problema disso? Você percebe? Quer dizer, isso abre espaço para que, no tema da correlação de forças, você dispute um projeto progressista. E para fechar, desculpa, só mais uma questão, você tem outras medidas que não dependem nada de correlação de forças, porque nem precisam ser aprovadas pelo Congresso. Você percebe? Alguém levantou, desculpa, eu não estou lembrado mais o nome aqui no chat, né? Você tem, por exemplo, isenção de imposto de exportação, isso também eu tenho falado há muito tempo, sobre as chamadas commodities. Isso não precisa de lei nenhuma. É um decreto do Ministério da Fazenda, no dia seguinte, se você incide um X% sobre a tonelada de minério de ferro que a Vale exporta, sobre o barril de petróleo que a Petrobras exporta, sobre a tonelada de soja que o agronegócio exporta, que eles não estão dando nenhuma contribuição
para a nossa reforma tributária. Eles praticamente não pagam o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, eles não pagam imposto de renda graças a essa coisa de lucros e dividendos, e eles não pagam nada sobre as suas exportações. E sabe quantos empregos essa turma cria, o agronegócio, as mineradoras? Nada, nada. A ocupação de mão de obra é irrisória. Paulo Clias, obrigado. Não, obrigado. Só para dar um exemplo disso, eu vim de carro de Brasília aqui para São Paulo, né? Estou com compromissos familiares, vou votar no outro domingo. A parte do Cerrado, entende? Goiás, Minas, é soja, 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 soja. Depois, entre São Paulo, cana, cana, cana. Só tem máquina, não tem nenhum emprego de trabalhador efetivamente. A cana ainda tem, na época da colheita, aquelas condições terríveis dos cortadores de cana, né? Mas, enfim, estamos caminhando para o fim, ou já chegamos no fim, né? Chegamos no fim. Obrigado. Então, olha, mais uma vez, um prazer grande falar contigo, com toda essa comunidade que está sempre, né, nos alertando, chamando a atenção para as medidas necessárias. A gente espera que o presidente Lula, né, em alguma noite, ele, né, caia a ficha e ele acorde no dia seguinte para, né, voltar ao que ele sempre propôs e fez no nosso país, entende? Valeu, Clias. Boa semana em São Paulo. Abração. Beijo, beijo. Tudo de bom.